Canal Fatos da Bíblia. Fatos da Bíblia. Você que veio através do short, né, daquele vídeo curto, falando sobre a Páscoa. A gente quer agora ruminar, né, mastigar um pouquinho, entender o que é a verdadeira Páscoa, onde tudo começou. Mas calma, irmão. Pede pra ele se inscrever no canal. Já ia esquecendo. Não se esqueça, já se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito. Deixa aquele likezão, se inscreva aqui no canal, ativa o sino das notificações, compartilhe esse vídeo, se esse vídeo for do seu interesse e você vê que vai trazer conhecimento das Escrituras para quem não sabe o significado real da Páscoa. Então, meus amados, a Páscoa, onde tudo começou, bom, começa no livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. No contexto da história, Deus levanta Moisés, um profeta, um homem de Deus, chamado por ele, e dele Deus usa Moisés como ferramenta, né, voz, para dar uma ordem a Faraó para que liberte o povo do Senhor da escravidão humana do Egito. E Faraó, obstinado, não liberta esse povo, e Deus vai lançando pragas ao Egito, as 10 pragas do Egito. Muita gente conhece essas pragas, já ouviu falar, em desenho, né? É muito conhecido. O Mar Vermelho quando se abre, enfim. Não vou entrar em detalhes das pragas, enfim. Não, vídeo. Pode ser um outro vídeo para uma outra ocasião. Mas aqui a gente está focado na Páscoa. Na 10ª praga, Deus diz que passará o anjo da morte. E quando ele passar, ele vai matar todos os primogênitos. Porém, o povo, os hebreus, estava também no mesmo ambiente dos egípcios. E para diferenciar, separar quem era quem, quando o anjo da morte passar e não matar todos os primogênitos, Deus dá uma ordem a Moisés para que cada família mate um cordeiro sem nenhuma... O cordeiro limpo, o cordeiro sem doença, inteiro, né? Sem uma perna quebrada, ele inteiro. Refletindo a Jesus, né? E refletindo Jesus, uma sombra de Jesus. Todo o Velho Testamento é uma sombra, um apontamento para Jesus Cristo. E vocês vão entender mais no significado da Páscoa. A Páscoa significa passar por cima. Quando o anjo da morte passa, ele passava por cima das casas que estavam com o sangue do cordeiro. E esse cordeiro representava Jesus Cristo. E Moisés dá a ordem segundo o que Deus mandou. Mate o cordeiro, coma cada um, a família coma os seus cordeiros, cada um come um cordeiro. Se for família muito grande, se for sobrar, divide com a outra. Enfim, cada família coma o seu cordeiro e com o sangue daquele cordeiro passar sobre os umbrais da porta. O que é umbrais da porta? Simplesmente em cima da porta, né? Na parte de cima. A porta não é assim? Sim, e assim na parte de cima passasse o sangue do cordeiro, representando o sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E quando o espírito da morte, o anjo da morte passar, ele não entraria naquela casa. E assim foi. As famílias mataram o cordeiro, passaram o sangue, e as famílias que estavam com o sangue do cordeiro, a morte não entrou, estavam selados por Deus. Deu para entender? Já deu para entender até aí, né? Vamos dar continuidade. Agora vamos mais à frente. Vamos no Novo Testamento. Já Jesus Cristo encarnado, Deus encarnado, Jesus Cristo, antes de ele ser capturado, ele faz a Santa Ceia, porque até então, depois de Moisés, eles, uma vez no ano, tinha essa festa, né, dos pães ázimos, da Páscoa. Eles faziam aquela prática, né, de reunir a família. Virou uma cultura no povo nos hebreus, né? Era uma cultura dos israelitas, desde Moisés. E quando chega Jesus, ele continua a fazer essa festa, né? Esse sentar na mesa e tal. Só que, lembra que era uma sombra?
Agora, quando Jesus, antes de ser crucificado, ele chama os discípulos, né? Techoso está passando, que agora Techoso no cinema está passando sobre isso. Ele senta na mesa, todos os discípulos, e ali ele faz a nova aliança. Toda aquela sombra que tinha é revelada nele. O que ele faz? Ele pega um pão que representava a carne dele e o vinho representava o sangue. Mas espera aí, lembra que para passar o sangue precisava matar o cordeiro? Então, Jesus era o cordeiro, ele estava prestes a ir para o matadouro. Ele estava prestes a ir ser sacrificado depois da Santa Ceia. Ele é capturado, Uma coisa legal. levado até a cruz e crucificado. Então ele é o cordeiro. E ali se consuma. Por isso que eles dizem no final, está consumado. Então o que é a Páscoa hoje em dia para nós, gentil, que é não judeu? Os judeus também, que creu no Messias, Jesus Cristo, continua a fazer esse princípio, uma ordenança de Jesus Cristo. Não é um pedido, não é um faz ou não faz, não. É para fazer. O quê? Lembra que foi fazendo essa festa da Páscoa, matando um cordeiro, depois disso, depois de Moisés, foi indo, tendo aquela cultura de mesa, naquela festa. Era uma sombra, a mostrar algo que ia acontecer. Quando se concretiza com Cristo, Cristo determina para seus discípulos e a igreja, que somos nós, que depois que ele for capturado, é por isso que ele falou, esse é o pão, representa o meu corpo, e o cálice é o meu sangue, o meu corpo que eu dou por amor a vós, e esse é meu sangue, o pacto da nova aliança. Então ali ele concretiza. Depois que Jesus é morto e ressurreto, a gente continua a fazer agora, só que de uma forma diferente, com o pão que representa o corpo, não para se alimentar, mas só para o corpo, não para se alimentar, mas só para representar um pedaço de pão e um suco de uva, né? Para representar o sangue. E quando a gente come isso, a gente come em ato de memorial ao Senhor. A gente lembra do sacrifício dele. E como devemos ceiar a Santa Ceia do Senhor? O apóstolo Paulo, ele deu princípios para ceiar a ceia do Senhor. Quando nós ceiarmos, nós devemos nos examinar, olhar para dentro de nós, pedir misericórdia. Senhor, mostra aquilo, pecado, né? Mostra aquilo que eu preciso saber, que eu preciso abandonar, né? Sonda meu coração. E é uma autoexame nosso com a gente mesmo e o Espírito Santo de Deus. Depois disso a gente come em ato de lembrança e esperar pela volta dele. A gente come em lembrança a ele, do que ele fez lá na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Então deu para entender esse princípio, o que é Páscoa? Aí você me pergunta, então peraí, então não podemos comer chocolate? Não é isso que eu estou dizendo, eu não vou ser radical, não vou ser religioso. Não precisa, irmãos. Pode comer sim o chocolate, mas ensine o seu filho, a sua filha e quem esteja ao seu redor o que é a verdadeira Páscoa. Pode comer o chocolate, mas faça a ceia do Senhor, um pão e o suco de uva em memória do sacrifício do nosso Senhor. Amém? Então podemos comer chocolate? Pode comer à vontade, come, se diverte. As crianças amam comer chocolate, sabe? Toda aquela mesa, bota chocolate, comida. Só que pratique, lembre-se do Senhor. Não desperdice esse tempo. Não troque a ceia do Senhor por uma festa sem nenhum entendimento. Entende? Então, curte sim a Páscoa, mas com entendimento de o que é a Páscoa. Aí eu sei o que é Páscoa, eu vou fazer a Santa Ceia, vou ceiar com meus irmãos, na minha casa, com a minha mulher, minha filha, ou até com os irmãos da igreja, não tem problema. Lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício dele, e posso comer também um chocolate, não tem problema nenhum. Mas saber o que é a verdadeira Páscoa. Senão a gente acaba trocando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por um coelho, por uma ficção, Isso é uma distração, né? Por algo simbólico. Isso é uma distração, é obra de Satanás, tirando o foco da salvação do ser humano, porque não há outro caminho. Não há outro caminho.
que nós possamos alcançar a salvação. Só em Cristo Jesus, crendo no seu sacrifício. Amém? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Eu acho que não, né? Foi bem explicativo, bem simples, mas foi essa proposta que a gente quis passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, querer saber de mais algum assunto específico, pode sim mandar para cá. O que a gente não sabe, a gente vai pesquisar, mergulhar nas escrituras para também adquirir o conhecimento, porque aqui a gente está, é uma via de mão dupla. Sempre a gente está aprendendo um com o outro. Amém, irmãos? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Quer falar uma coisa, irmão? Não. Dá um valeu. Um like Se aí. inscreva aí no canal, ative as notificações. E até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Fica na paz.